Síndrome de Winter. Que alteração eletrocardiográfica é essa e qual a sua gravidade? Bem, pessoal, temos aqui um paciente masculino, 50 anos, dor torácica há cerca de 2 horas associada a dispneia em repouso. Paciente de 50 anos, tá? 2 horas de dor, uma dor prolongada, com dispneia, ok? É um paciente que tem que ter um eletrocardiograma em até 10 minutos, laudado, e com esse eletrocardiograma aqui em mãos, o que a gente pode observar é que o paciente, quando a gente está suspeitando de um infarto, a gente vai procurar logo se ele tem um supradesvelamento do segmento ST, o bloqueio do ramo esquerdo com critérios Garbosa, que são aqueles critérios para infarto com supra, certo? Para pensar em acionar o cateterismo de urgência, caso haja a possibilidade de tempo hábil, se não trombolítico. Só que nos últimos tempos, vários outros padrões eletrocardiográficos entraram como padrões graves em que precisa acionar o cateterismo de imediato, como a síndrome de Wellens, tipo A tipo B, a isquemia circunferencial, padrão de Eisinger, tá? E esse padrão chamado de Winter, descoberto por Dr. Winter, que significa o quê? São infradesvelamentos, V3, V4, olha a linha de base aqui, V5, V6, D2, D3, AVF, vários infras, mas o infra mesmo que chama a atenção do Winter é esse aqui, é um infra ascendente que se junta com a onda T, é uma onda T de base alargada, uma onda T grande ao tamanho em relação ao complexo QRS, simétrica de base alargada. Isso aqui é um critério de gravidade e que precisa de um cateterismo de urgência. Mas vamos ver o que aconteceu com esse caso clínico aqui, um caso real. O médico da emergência ficou preocupado e acionou o código de infarto com supra. Tá? O cardiologista que recebeu o paciente afirmou que não havia critérios para infarto com supra, isto é, não tinha supra, e não quis acionar o código. Protocolo. Assim, o médico de emergência solicitou um novo eletro cerca de 25 minutos após o primeiro. O paciente persistia com dor. E olha os senhores que a gente observou nesse novo eletrocardiograma. Vamos lá. Apareceu um supra em V3, V4, V5, V6. Então, anterolateral pegando D1 e AVL, lateral alta, ok? Com imagem espelho aqui, D2 e D3 e AVF, tá? Então é um paciente evolui para supradesvelamento, que é o que acontece com esse padrão. E aqui a gente observa um outro critério de muita gravidade, que é o aparecimento do bloqueio completo do ramo direito. O bloqueio do ramo esquerdo, ele atrapalha, agudo, o bloqueio do ramo esquerdo, agudo ou antigo, como na maioria das vezes é crônico, ele atrapalha a interpretação dos critérios do supra, para você identificar o supra, que a gente tem que utilizar os critérios de Garbosa modificados. Tem os critérios de Garbosa e os modificados, os últimos, o Dr. Smith, que modificou. O bloqueio do ramo direito é um marcador de muita gravidade na fase aguda do infarto. Denota um infarto extenso, grande comprometimento, que foi o que aconteceu com esse paciente. A angiografia mostrou a oclusão total da artéria descendente anterior, perdeu-se o tempo ideal, proximal com trombo, foi realizada a intervenção coronariana e com sucesso. Tá certo? Esse é o padrão de Winter. Afinal, que padrão é esse? Aqui, meus amigos, é o infra, só que de um padrão ascendente que pega a onda T simétrica de base alargada, uma onda T isquêmica. Olha um exemplo aqui, Esse exemplo está clássico. A onda isquêmica, tá? A onda isquêmica e o infradesvelamento, certo? O infradesvelamento, tá? Ok? Veja que esse paciente está em ritmo atrial, Vamos ver agora que ele tem uma onda P aqui, negativa em D2, D3 e AVF, ritmo atrial, tá? Aqui outro padrão, certo? Clássico também, faz um infra e logo se junta com a onda T de base alargada, padrão do Winter,
padrão de gravidade. Felizmente é raro, 2 a 3% dos pacientes que têm comprometimento na artéria descendente anterior evolui com esse padrão, mas que se não for para cateterismo urgente, esse paciente evolui com supra. E outra coisa, tem trabalhos pequenos, lembrei agora, do uso do trombolítico nesse perfil, e houve sucesso, bons resultados na redução dos desfechos duros. Desfechos duros, que a gente chama em cardiologia, é infarto, derrame e morte, né? A gente fala. Nesse caso aqui é infarto fatal, infarto não fatal, a redução. Ok? Abraço, meus amigos.